sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, mais um vídeo para a gente conversar a respeito dessa perspectiva que a sociedade ela tem nos apresentado. Nós que estamos vivendo um período particularmente complexo, esse período que a gente passa por essa pandemia de Covid-19, e nesse contexto de isolamento, de quarentena, a sociedade que ela deveria estar com suas atenções todas direcionadas para a reestruturação, para o restabelecimento da saúde pública, nós somos surpreendidos com mais uma questão, que foi o caso do George Floyd nos Estados Unidos. E essa situação, ela faz com que a gente precise conversar, com que a gente queira conversar a respeito disso, entender quais que são essas demandas, como que isso impacta no nosso dia a dia. Nós que já vivenciamos uma série de demandas, uma série de conflitos, precisamos dialogar acerca de mais esse impasse. Bom, em relação a essa proposta, na verdade a gente já conversou a respeito de todas as temáticas, mas agora a gente precisa conversar com elas de maneira correlata, já que o momento pede isso. Bom, então a gente precisa começar traçando uma perspectiva a respeito do etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é essa visão carregada de preconceito. Ou seja, no qual eu só considero válido, eu só confiro legalidade, legitimidade àquelas práticas às quais eu sou parte, às quais os grupos sociais aos quais eu estou inserido é parte. Todas as demais eu desconsidero e trato com toda essa carga de preconceito. E disso traz uma série de ramificações que a gente precisa conversar e entender quais que são esses desdobramentos. Então, se a gente fala de preconceito, e a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade tão plural, é uma sociedade tão diversificada, como que isso ainda acontece, como que isso ainda é uma prática, embora não deveria, mas é uma prática quase que corriqueira e natural desse processo de desenvolvimento nosso enquanto sociedade. Por quê? Porque o espaço físico, o espaço geográfico, ele aceita toda e qualquer manifestação, dependente de gênero, de raça, de limitações, não faz nenhum tipo de exigência, nenhum tipo de limitação, nada. O ser humano, não. O ser humano, ele não está preparado para lidar com aquilo que é diferente. O ser humano, ele não está preparado para essas novas experiências, vamos colocar dessa forma. Mas como nós vivemos em sociedade, temos essa prática do convívio social, nós temos essa capacidade de adaptabilidade. Mas nem todo mundo, infelizmente, consegue reconhecer e adaptar aquilo que não faz parte do seu meio, aquilo que não é parte da sua rotina, do seu dia a dia. Então, o espaço físico, o espaço geográfico, ele abraça todas essas particularidades, abraça todas essas diferenças, mas o ser humano ainda não. Por isso que muitas vezes a gente escuta: ah, mas você não é negra, por que você está conversando sobre isso? Por que você está pontuando a respeito disso? Ah, mas você não tem nenhum tipo de limitação, seja física, intelectual. E daí? A gente não precisa fazer parte daquela minoria social, a gente não precisa ser parte
daquele grupo social para entender quais são os seus anseios, quais são suas angústias, suas lutas, suas expectativas. A gente não precisa ser parte, estar inserido ali naquelas minorias sociais para entender que essas pessoas, elas precisam e devem ser respeitadas. Porque todos nós somos iguais perante a lei. Não há nenhum tipo de distinção em relação a nós, seres humanos. Nós estamos em uma posição que ela é linear. A legislação, ela não impõe nenhum tipo de distinção em relação à nossa conduta em sociedade. Então nós temos que entender esse olhar mais empático em relação ao outro. O mundo precisa de mais sororidade, o mundo precisa de mais respeito. Aí chamem da maneira como vocês acharem melhor, fiquem confortáveis para isso. Uma outra questão que vem muito de encontro com toda essa discussão é a questão da teoria racialista. E a teoria racialista, ela está ali muito envolvida com o eurocentrismo. Por quê? A teoria racialista, ela surgiu ali na Europa e o povo europeu, eles tinham a visão de que pelo simples fato de serem brancos, eles eram superiores, eles eram melhores do que os outros povos. Isso não é preceito, isso não é parâmetro para nada, porque nós sabemos que ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos numa mesma condição, numa mesma situação, porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos dignos de respeito, todos nós somos merecedores de termos os nossos direitos e garantias fundamentais respeitados na sua totalidade. Até porque nós, enquanto Estado, nós somos signatários de documentos internacionais, nós temos a nossa própria Constituição Federal de 88, que ela muito bem preceitua isso, que todos nós somos iguais perante a lei, não há distinção de sexo, raça, não há nenhum tipo de distinção, não há nenhum tipo de parâmetro que fala que a pessoa X é melhor do que a pessoa Y, não existe isso, não há esse tipo de direcionamento que fale que uma pessoa é melhor do que a outra por esse ou aquele motivo, por essa ou aquela característica. Isso não importa, todos nós estamos em uma mesma situação, todos nós somos importantes, todas as vidas, elas importam em uma mesma medida. E já que a gente falou a respeito desses documentos internacionais, um dos melhores exemplos que nós temos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é de 48, ela veio logo após o final da Segunda Guerra, no qual os chefes de Estado eles perceberam que aqueles dois eventos de guerra eles foram desastrosos para a humanidade, direta ou indiretamente, e que algo precisava ser feito imediatamente para reverter aqueles danos que eles eram reflexos ainda três anos após o fim da Segunda Guerra, e a gente sabe que até hoje a gente vê resquícios disso na vida das pessoas, principalmente aquelas que tiveram contato mais direto. Mas de nada adianta os chefes de Estado, os líderes de Estado, os nossos representantes políticos, eles serem signatários desses documentos internacionais preceituando que todos nós temos nossos direitos fundamentais garantidos, todos nós somos dignos, temos nossos direitos reconhecidos em esfera internacional, se nós, população civil, não temos respeito mínimo uns com os outros. Então isso tem que ser uma consciência íntima. As pessoas têm que ter
esse olhar mais suave em relação ao que está acontecendo ali próximo a elas. Aí dentro dessa perspectiva de teoria racialista já vem a democracia racial, que foi um exemplo claro do que aconteceu aqui no Brasil ali no início do seu período de colonização, no qual, pelo simples fato de aqui conviverem portugueses, índios e africanos, acreditava-se que não havia nenhum tipo de preconceito, não havia nenhum tipo de desigualdade, nada de discriminação, tudo funcionando maravilhosamente bem, tudo perfeito, ninguém tinha atrito com ninguém tinha essa dificuldade de convívio. Só que a gente sabe muito bem que isso era uma mera expectativa, porque o que a gente vê até hoje é essa dificuldade, principalmente que as pessoas negras têm em relação ao reconhecimento. Mais claro do que aconteceu nos Estados Unidos essa semana não poderia ser. E consoante a essa teoria racialista, a democracia racial, nós temos o preconceito racial de marca. O que é esse preconceito racial de marca? Pelo simples fato da pessoa ser negra, ela tem que provar que ela merece, que ela é capaz de ter e estar onde ela está, que ela fez por onde ter tudo que ela tem, conquistar tudo que ela conquistou. Então é mais um fato, mais uma teoria que vem e nos mostra o quanto a sociedade é preconceituosa, o quanto nós estamos imergidos nesse enredo de preconceito, embora seja um preconceito velado, mas ele está aí todos os dias nos mostrando que ele existe. E esse fato que aconteceu nos Estados Unidos, ele vem para nos mostrar isso, dessa dificuldade que a população negra ela encontra dia a dia. Bom, eu espero que vocês entendam, eu quero deixar claro que não é uma crítica à classe profissional dos militares, de maneira alguma não é uma crítica à corporação, muito pelo contrário, porque para aqueles que não sabem, eu leciono em um colégio militar e isso para mim é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Tenho muita satisfação em ser parte. Mas o que a gente percebe é a postura do ser humano. Então isso a gente desvincula de qualquer atuação profissional. Aqui a gente não discute se houve excesso de poder, nada disso, porque ali não é uma representação do que é a atuação militar. Ali é um claro exemplo de uma pessoa que ela não honra os preceitos da corporação a qual ela faz parte, porque nós bem sabemos que nós lidamos com bons e maus profissionais e certamente ele é um exemplo nítido de um profissional que não honra o espaço que ele ocupa, tanto que quantos militares, tantos policiais nós temos visto fazendo parte dessas manifestações nos Estados Unidos. Isso prova que uma pessoa ela não dá a cara, ela não dá o tom daquele grupo. Muito embora uma conduta tal qual a que ocorreu, assim como acontece a exemplo dos movimentos sociais, das manifestações, já que nós estamos nesse contexto, se uma pessoa ela foge do contexto do que é proposto, isso pode gerar um olhar negativo em relação aos demais. E isso é algo que entristece por demais, porque coloca todos os demais em uma situação muito desconfortável.
Bom, mas o que a gente precisa entender, o que a gente precisa demonstrar, entender que nós precisamos de pessoas que, embora isso não deveria ser necessário, mas já que a nossa sociedade ela ainda está enraizada aí nessa estrutura de preconceito, em toda essa dificuldade, então nós precisamos dessas pessoas que elas vão continuar tentando, e elas não vão parar até que todo mundo tenha consciência de que todos nós somos merecedores de nossos direitos respeitados na integralidade, na totalidade, não importa qual seja a circunstância na qual nós nos encontremos, nós sempre temos os nossos direitos reconhecidos na integralidade, seja a posição na qual nós estivermos. Além do fato de que a gente precisa insistir sempre, de que todos nós somos importantes. Aí a gente vem diante daquela frase clichê, não gosto muito de frases clichês, frases prontas, mas eu acho que cabe muito bem, mas eu não vou lembrar precisamente, mas é algo nesse contexto. Às vezes a gente vê no Instagram, nas redes sociais, às vezes a gente entra em algum estabelecimento e a gente se depara com algo nesse contexto. Cuide bem dessa pessoa porque ela é importante para alguém, ela é o amor da vida de alguém. Então a gente entende que todas as vidas são importantes na mesma medida e a gente não pode perder o foco, perder essa credibilidade, a esperança no ser humano de que sim, nós vamos conseguir uma sociedade mais empática, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade com mais respeito, porque todos nós somos importantes em uma mesma medida, ok? Bom, me delonguei mais do que o usual, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a proposta que eu trouxe hoje para vocês. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e vamos compartilhar esse vídeo aí, por favor.